Como é maravilhoso nosso Senhor, né? Como Ele é cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor. E como é precioso a gente poder ter esse tempo na presença dEle, né? Cada irmão, cada irmã. Que bênção, bom estarmos juntos aqui. Eu estou muito desejoso de estudar alguns textos da palavra com os irmãos. E como o nosso tempo é sempre bastante curto, vamos ver como que a gente vai conseguir repartir isso daqui. Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 21 até o versículo 24. Antes de começarmos a leitura, vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, o Senhor conhece-nos como ninguém. E o Senhor sabe das dificuldades que nós temos com a Tua palavra. Então nós precisamos que nessa manhã o Senhor encontre liberdade para fazer um milagre em nós. Então nós queremos nos oferecer a Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós queremos cada um de nós aqui nos apresentar a Tua presença, para sermos ministrados pelo Senhor. O Senhor conhece a nossa medida, o Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor conhece a nossa incapacidade. Então, confiamos mesmo que o Teu Espírito Santo é poderoso e que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Então, usa a Tua palavra, Senhor, penetra nos nossos corações com a verdade e alimenta-nos da verdade, gera em nós, pela palavra, aquele homem que o Senhor busca em nós. Ganha-nos um pouco mais pela palavra e aproveite esse tempo, Senhor, para falar conosco. Nós nada temos de nós mesmos, Senhor. Carecemos de Ti. Confiamos naquele sangue derramado como uma base sólida para o Senhor vir ter conosco. Então nos apropriamos do sangue, nos colocamos debaixo dele, pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito coloque vida na palavra e fale aos nossos corações. Amém. O texto, é claro que ele é a conclusão de uma fala. Então o Senhor começa a falar desse assunto lá no versículo 11 do capítulo 2. Aliás, lá no versículo 1 do capítulo 2, ele já começa a falar do que é o sacerdócio real, o sacerdócio cristão, né? Porque cada palavra que a gente encontra na Bíblia, nós vamos encontrar um monte de outras coisas que os homens inventaram para a gente não entender. Por exemplo, essa palavra sacerdócio. Quando você ouve essa palavra sacerdócio, o que vem na tua mente? Não é um padre, um bispo, um papa, né? Porque os homens fizeram isso. Transformaram o sacerdócio uma classe especial no meio da cristandade. Na igreja de Cristo, cada cristão é um sacerdote. Cada um. Agora, se a gente vive ou não como sacerdote, é problema nosso. Mas a verdade é que hoje a cristandade paga alguns para exercer uma função de sacerdote. E acha que vida cristã é isso. Você participa de uma reunião uma vez por semana e paga para alguém fazer um serviço para você. Então, você tem um sacerdote que faz missões, você tem um sacerdote que faz evangelismo, você tem um sacerdote que faz obra social, você tem um sacerdote que ministra para as crianças, você tem um sacerdote mor que é o teu pastor, e você banca isso, tá? Isso está errado, isso é religião. A realidade bíblica é que todos aqueles que o Senhor salvou, Ele também constituiu sacerdócio. Agora, para que você viva o sacerdócio do modo correto, então você vai encontrar aqui alguns versículos que vai falar de algumas coisas que você tem que jogar fora para o sacerdócio aparecer. Vamos dizer assim, né? Que esses dias eles encontraram uma ovelha perdida no deserto e ela ficou muito tempo sem pastor. Então o que aconteceu? A pele dela, o pelo dela cresceu de um jeito que nem um bicho conseguia comer ela, porque a lã cobria tudo. Só que ela também não conseguia se movimentar, ela também não conseguia nem comer mais, porque olha a situação que ela estava, grave, né? Então
precisou que um pastor fosse lá, pegasse ela, né, recuperasse a saúde dela, arrancasse tudo aquela lã dessa grossura assim, ó, tirasse tudo aquela cortina de sujeira que cobria ela, para ela voltar a ser uma ovelha. Ela virou um monstro, né? Aquela ovelha virou um monstro. A religião fez isso com a gente virou um monstro. Então, como que você vai exercer o sacerdócio cheio de ego, cheio de vício, cheio de pecado, cheio de mania, cheio de trejeito, cheio de costume? Não vai. Então, por isso que aqui, quando ele vai falar do sacerdócio, ele vai falar que a gente tem que deixar algumas coisas, que a gente tem que abandonar outras, que a gente tem que se purificar de outras, para que a gente viva o sacerdócio, né? Mas eu não quero me deter nesse assunto sacerdócio. É que, infelizmente, como eu disse para vocês, qualquer palavra que a gente cita hoje das Escrituras, para explicá-la, a gente vai gastar muito tempo. Senão, os irmãos continuam sem saber o que significa, né? A hora que eu estava vindo para cá, eu vim de Uber hoje, e chegou num determinado lugar que a motorista perguntou assim, ó, de qual igreja você é? Aí eu falei para ela assim, ó, essa é uma pergunta fácil, mas também difícil de responder. Por quê? Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque o que você entende por igreja? Aí ela deu a opinião dela lá, né? Eu falei assim, então vai ser difícil de te responder. Porque as Escrituras, elas apresentam a igreja, o corpo de Cristo. As Escrituras, elas não apresentam duas igrejas, é uma só. Todos aqueles que creram no Senhor faz parte dessa realidade. E tudo isso que a humanidade chama de igreja são organizações, prédios, instituições, partidos. E assim a gente veio conversando até aqui, sabe? A hora que eu parei ali, que eu me despedi dela, ela falou assim, nossa, moço, como foi boa essa viagem, que bênção. Agora eu sei o que é igreja. Ela teve um conceito mental, porque a gente só vai saber o que é igreja quando a gente estiver caminhando junto e a gente for traído por um irmão. E ter que perdoar ele e continuar amando ele. Aí a gente sabe o que é igreja, viu? Enquanto isso não acontecer, a gente está só na teoria. Isso é verdade, viu, que eu estou falando para vocês. Então, nós estamos assim vivendo tempos tão difíceis, porque é o tempo do fim, o Senhor está chegando, né? Quando o Senhor Jesus falou assim, porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar, né? Eu penso que ele não estava falando nem de um mundo completamente incrédulo, né? Um mundo que eu digo todo generalizado, e nem de um avivamento. Eu penso que ele estava falando dessa confusão que a gente ia fazer com as coisas de Deus. A bagunça está tão grande que o Senhor Jesus chega no Monte das Oliveiras e alguém sobe lá e fala assim, onde vai ser a campanha, Senhor? Não é verdade? Aí aparece lá meia dúzia de balduíno lá dizendo assim, nós estamos aqui pagando preço para trazer você. Infelizmente, né? Tô rindo aqui, mas a gente devia estar chorando. Porque foi isso que nós fizemos com as Escrituras. Nós transformamos verdades eternas em coisas de costume, de tradição, de ouvir de pai, vô, bisavô, sabe? Né? Por exemplo, né? Tá chegando a sexta-feira da paixão. Tá chegando. E eu pago para quem mostrar nas Escrituras que tem que ter um dia que eu só posso comer peixe. Quero que alguém me mostre isso nas Escrituras. Né? Porque tá chegando esse dia, né? Tá aí. Quem foi que estabeleceu esse negócio? Quem foi que instituiu isso? Da onde veio isso? É mais um negócio que nós inventamos, né? Mas vamos lá. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 25. Então, no versículo 21, ele vai dizer assim, ó. Porque para isso sois chamados. E o contexto é o sacerdócio, tá? Então, ele começa lá falando do sacerdócio, depois ele vai falar, sabe, da liberdade, da submissão, do tipo de vida que a gente tem que ter, como os livres, mas servindo, né? Esse equilíbrio que deve existir no sacerdócio real, né? Que a gente é livre, mas não é. Deixa eu tentar explicar isso. A gente é livre porque o Senhor nos libertou de tudo, mas voluntariamente nós nos submetemos, nos sujeitamos ao governo dele e da igreja. Então, às vezes nós até temos um caminho que a gente sabe que não tem nenhum problema seguir ele, mas a gente sabe que os irmãos ainda não têm medido para você seguir aquele caminho. Que você faz? Você nega a si mesmo, se sujeita e anda mais um pouquinho com os irmãos. Então isso significa livre, servo. Servo livre. Como livre, mas escravo.
né? Acorrentados pela obra, pelo amor, pelo coração, pela vontade do Senhor. E falando sobre esses assuntos, ele vai falar do relacionamento escravo-dono. Graças a Deus, né, que nós podemos dizer assim, que um dos benefícios do Evangelho no mundo foi que esse assunto de escravidão praticamente foi eliminado à vista, popularmente falando, né? Hoje é um crime você ter um escravo, ainda que isso não é realidade plena, porque aquela escravidão de você ir lá conquistar e trazer e colocar uma bola de ferro no pé não existe mais. Porém, existe outros tipos de escravidão que estão sendo estabelecidos no mundo, né? Quando você vê as jornadas de trabalho hoje dos homens em busca de dinheiro e como que dia a dia tem sido desvalorizado todo tipo de profissão e como as pessoas têm se sujeitado a coisas assim realmente extenuantes e não tenho palavras para expressar aqui o que é essa nova escravidão, né? Porque em busca de uma aparência, em busca de dinheiro, em busca de posição social, os homens eles colocam a vida deles de lado e viram escravos de alguma coisa para poder ter resultados. E parece-me que não tem nenhuma profissão nesses últimos dias que se o homem não for um escravo, ele consiga subsistir. Então, antigamente as corporações, elas queriam um funcionário por 40 horas semanal, 50 horas semanal. Hoje as corporações querem a alma do funcionário, né? Quer que o funcionário deixe a família, deixe tudo e venha servir, né? Um serviço 100% integral, né? Tanto na sua vida física como na sua vida, né, social, você seja o representante oficial daquela corporação. E quando você não serve mais, você é jogado fora, como se joga qualquer coisa que não presta para nada, né? Assim tem funcionado o mercado de trabalho. Então, nós podemos dizer assim que, se a gente for fazer um estudo um pouco mais profundo, não vou generalizar, mas podemos dizer assim que os escravos daquele período da cultura greco-romana, daquele período dos hebreus, né, estudando a própria lei sobre os escravos, a gente descobre que aqueles escravos daquele período tinham mais vida e dignidade e descanso do que a gente. Isso, sem dúvida. Então, podemos dizer assim, né? No papel a escravidão acabou, mas a escravidão continua, né? Em diversas facetas. E aqui ele está falando desse relacionamento, né? Então nós costumamos transmitir esse daqui, ou traduzir, por relacionamento patrão-empregado, né? Mas ele está falando aqui de como que o servo deve se sujeitar aos senhores, com temor, tremor e tal. E aí, né, quando ele fala de se sujeitar, ele fala assim, ó, você não vai se sujeitar porque o seu dono é bonzinho. Seja ele bonzinho, seja ele mau, a tua posição é se sujeitar. Enquanto você estiver debaixo daquele jugo, seja ele bom, seja ele mau, você honra o Senhor se sujeitando a ele, né? E aí ele fala assim, né, no versículo 20, no versículo 19, ele fala assim, ó, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, né? Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Está aqui uma das palavras que eu penso ser muito difícil de explicar para os irmãos hoje, né? Explicar para a igreja hoje um texto desse é muito difícil. Porque ele está falando aqui que quando você sofre agravos e padece injustamente fazendo bem, isso é agradável a Deus. Aí você vai me dizer assim, mas então quer dizer que Deus é masoquista e ele se agrada quando eu sofro? Não, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que as circunstâncias não vai mudar o que você é por dentro. Entende? É que mesmo nas circunstâncias de adversidade, você vai dar o que você tem. E se você tem a vida de Cristo,
a resposta aos agravos tem que ser bondade, tem que ser amor, tem que ser misericórdia, porque isso nada mais é do que a manifestação da vida que você recebeu. Então, não é que Deus se agrada que você sofra, é que Deus se agrada quando a vida do Filho dele, que te foi dada como um presente eterno, funcione. E na maioria das vezes, ela só pode ser vista pelo mundo quando isso acontece. Porque nós temos, sabe, um grande engano nesse mundo, chamado justiça própria. E as pessoas que não conhecem o Senhor, elas se acham o suprassumo da vida de qualidade, bondade, misericórdia e socialidade que o mundo pode oferecer. Então, elas não conseguem enxergar Cristo, porque elas estão satisfeitas consigo mesmas. E quando que elas poderão, de fato, enxergar o Senhor? Elas poderão enxergar o Senhor através da vida dele em nossa vida. Não é através do nosso blá, 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 não. É através da vida deles na nossa vida. Então, eu lembro do testemunho de um irmão, que ele estava preso, e chegou uma quadrilha, né, e foi lá, ficou junto com ele lá, aquela quadrilha, só lá na mesma cela. E o irmão, ele trabalhava na limpeza. E todos os dias ele levantava, orava, tal, e ele percebia, assim, que aquele pessoal estava com sede dele. O pessoal estava de cara fechada com ele mesmo, querendo bater nele. Era esse o clima que ele tinha na cela desde que chegou aquela quadrilha. E ele levantava de manhã, ele orava, ele lia a palavra. E quando ele ia falar qualquer coisa para aquelas pessoas, ele percebia, assim, uma resistência abissal. Eles não queriam ouvi-lo de forma nenhuma. E ele saía da cela, passava o dia inteiro trabalhando, quando era de tarde ele voltava, e normalmente esses presos de confiança que trabalham no presídio, eles não são muito bem aceitos pelo pessoal do crime, porque normalmente o cara já está lá fazendo aquelas coisas porque, de certa forma, tem uma certa parceria com direção de presídio, deve ser um delator, deve ser alguém que entrega as conversas de xadrez e blá, 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 tudo isso gera muito no presídio, né? E esse irmão, ele disse que ele estava com muito desejo de tomar um suco, né? Pra gente aqui é uma questão simples, um suco, você vai no mercado com um pacotinho de suco, né? Mas para quem tá preso, pagando uma pena de 20 e tantos anos, um pacotinho de suco faz uma diferença, né? E um dia lá, depois de um dia inteiro de trabalho, de serviço, né? Ele ganhou 2 pacotinhos de suco de um agente. Falou assim, ó, toma aqui, é hora pra você fazer um suco. E ele fazia tempo que ele estava pedindo pro Senhor, sabe, aquele suco. Aí ele catou aqueles 2 pacotinhos de suco, sabe, e ele subiu correndo pro X, sabe, ele pegou um, colocou na jarra, fez, né, aí experimentou, viu que estava meio fraco, pegou e colocou os 2, misturou lá, né, na água, e aí olha, aquele tomou um golinho, nossa, estava perfeito. Aí, sabe, o Senhor falou para ele assim, ó, agora você vai e serve todos eles. Aí o irmão foi e serviu um copo de suco para cada um daqueles presos que estavam lá. E quando ele foi servir o último, ele viu que não sobrou nada para ele. Então ele foi lá, lavou o jarro, colocou lá e foi dormir e agradeceu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? No outro dia, a cela estava fechada com ele. Ele saiu cedo para trabalhar, quando ele voltou de tarde, ele foi recebido como Jesus. O pessoal falou assim, agora nós sabemos que você é crente de verdade. Agora nós temos um testemunho que é um crente de verdade. Que a gente estava doido para amassar você na porrada para ver se você era crente mesmo. Mas o que você fez ontem, ninguém faria. Vocês entendem o que o texto está dizendo? E isso é agradável a Deus. Que sendo esbofeteados e açoitados, fazei o bem. Porque quando você faz o bem, você está dando uma oportunidade para as trevas verem a luz. E aí ele continua, aí entra naquilo que eu quero estudar com vocês. E eu sei que eu não vou conseguir fazer isso hoje, a gente só vai começar hoje. Mas o Senhor vai dar outras oportunidades. Ele diz assim no verso 21. Porque para isso sois chamados. Olha só. Para isso sois chamados. Ou seja, eu penso que o grande problema nosso como cristão, maior de todos, é que nós recebemos um evangelho centrado no homem.
Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus, é verdade. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Isso é verdade. Tá? Jesus nos ama e quer que a gente vá para o céu, não vá para o inferno, não seja condenado. É verdade. Isso é verdade. Mas, irmãos, o objetivo da encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão do Senhor e o envio do Espírito Santo aqui para a terra, para trazer o Evangelho até nós, é muito maior do que pegar um pecador do inferno e colocar no céu, do que satisfazer as nossas profundas necessidades espirituais, emocionais e físicas. É muito maior. Deus tem um propósito eterno estabelecido no seu coração. E nós fomos graciosamente chamados para esse propósito. E os nossos olhos têm que ser abertos uma hora na carreira, para a gente ver que o centro da obra de salvação não sou eu. O centro da obra de salvação não são meus sonhos. Não é que Deus olhou lá e falou assim, olha o Ney, esse aqui vai fazer toda a diferença no céu. Não! Ele não viu isso, ele viu, vamos dizer assim, tá? Vamos usar o termo correto da palavra. Ele viu um bando de perdidos, mortos, sendo dirigidos em alta velocidade para o lago de fogo. E ele interferiu, falou assim, ó, vou salvar para mim. Vou salvar para mim. Vou fazer deles o meu corpo. Vou fazer deles a minha expressão. Vou colocar sentido na vida deles. Eles vão viver para a glória da minha graça. Então, quando a gente compreende isso, que nós somos tirados daquele carro que ia para o inferno, e nós somos trazidos para a família de Deus, fomos constituídos reis, sacerdotes, filhos, fomos estabelecidos por Deus aqui na terra, com a finalidade de vivermos para agradar a Ele. Então, deve surgir no nosso coração um profundo desejo de conhecer qual é a vontade de Deus, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Quem aqui gostaria hoje de tomar 39 chibatadas nas costas? Quem aqui seria capaz de ser colocado num tronco e ter as costas rasgadas por chibatas? E quando terminar as chibatadas, começar a cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Pois é isso que a gente vai encontrar na palavra. Era isso que os sacerdotes lá do princípio, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, passaram para que o evangelho chegasse aqui até nós. Entendeu? Eles iam para as cadeias, eram surrados, eram apedrejados, eram rejeitados, e nós vamos encontrar um e outro lugar aonde você vai ouvir esse testemunho deles. E voltaram regozijando, porque se acharam dignos de padecer por causa do santo nome do Senhor. Isso precisa nascer no nosso coração, gente, porque, vamos dizer para vocês, nessa era que a gente vive, essa geração egoísta, centrada em si mesmo, né, com os seus sonhos, seus projetos, ninguém aqui tem nos seus projetos uma chibatada. Assim, agora chegou a hora de uma chibatada. Agora chegou a hora de passar uns dias na jaula, né? Oh, glória a Deus! O Senhor me separou para ir pregar o evangelho agora lá na PEL 3. Vou ter que ficar 20 dias lá, por causa do bom nome do Senhor. Não. Hoje é depressão, lágrima, campanha, sobe monte, desce monte, faz promessa para tudo quanto é profeta que existe na cidade aí, para orar por você, para você não passar mais por isso daí. Né? É o nosso coração, centrado na gente. Então, quando a palavra fala assim, ó, para isso sois chamados. Tá, irmãos? Eu não estou falando de sofrimento. O texto está dizendo assim, ó, que nós somos chamados para testemunhar do Senhor. Nós somos chamados para um viver que manifeste quem é Jesus. E isso só será possível nas nossas vidas se nós tirarmos os olhos de nós mesmos e focarmos na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero, sabe, esses dias, se assim o Senhor nos der graça, nesses dias que eu estiver aqui com os irmãos estudando a palavra, né,
pelo menos um domingo sim, um domingo não, quero estar aqui com vocês. Mas provavelmente agora o Ju voltou, então vai uma quinta sim, uma quinta não, a gente vai poder estar junto também. Eu quero ver se a gente consegue fazer uma boa revisão na vida, pessoa e obra do Senhor Jesus. Sabe? Queria, junto com os irmãos, fazer uma revisão, conhecer esse homem, conhecer esse Deus, conhecer esse rei, conhecer esse servo, conforme a palavra. Conforme a palavra. Porque na medida que nós vamos tendo impressões do tipo de vida que ele viveu, nós vamos aprendendo a viver um tipo de vida que genuinamente agrada a Deus. E eu não quero fazer isso de modo resumido, de jeito nenhum. Quero realmente que o Senhor nos dê graça da gente ir passo a passo, conhecendo melhor Jesus. O texto aqui diz assim, ó: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Cristo padeceu por nós. Essa palavra padecer, né? Ela está relacionada realmente a um preço. Ela está relacionada a sofrimento. Ela está relacionada assim, a uma perca enorme. Então, Cristo padeceu por nós. Lindo isso, né? O texto está dizendo para nós, sabe? Que o nosso Senhor, ele correu na frente. Ele fez primeiro tudo. Vamos dizer assim, toda a experiência cristã que nós, como pecadores perdidos, temos que passar para chegar naquele lugar que Deus preparou para nós. O Filho de Deus sem pecado, sem culpa, sem nenhum problema de alma, nenhum problema de ego, nenhum problema com história, nenhum problema com família, nenhum problema com nada, padeceu por nós, por nossa causa. Então, nós estudando a vida do Senhor Jesus, nós vamos ver, sabe, todos os caminhos por onde ele percorreu, até chegar ao trono da glória, até receber aquele nome que está acima de todo nome, e conhecendo melhor a vida de Jesus, nós teremos condições de dar aqueles passos necessários hoje, para que a vontade dele seja alcançada em nós. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ser estabelecida no nosso coração, diante desse projeto de estudar Jesus, é compreender que sem a vida dele, nós somos completamente desqualificados. Completamente. E que não existe absolutamente uma fagulha em nós capaz de responder à vontade de Deus. Não existe uma só fagulha em nós, natural, capaz de responder à vontade de Deus. E que se nós contemplarmos a face do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória, na própria imagem dele. E se nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, nós vamos achar descanso para o nosso ego, e nós vamos encontrar um poder que não é nosso, fluindo a partir das nossas vidas, levando a cabo o cumprimento da vontade de Deus. Olha que milagre, irmãos, um pecador perdido como eu e você, poder responder ao seu Criador de modo 100% agradável, sem mancha, sem mácula, sem coisa alguma reprovável. É isso que o Senhor deseja de nós nesse tempo do fim. E enquanto a gente for à Bíblia buscar coisa para fazer segundo a nossa vontade, nós estamos andando em círculos, querendo achar um meio de aprovar a nossa carne. A nossa carne, que precisa ser destruída, precisa ser subjugada, que precisa ser vencida. E eu não estou falando do corpo, irmãos. Eu estou falando daquele princípio espiritual que foi feito dentro de nós, lá no pecado, de nos tornarmos um conosco mesmo e vivermos segundo o nosso padrão para satisfazer a nossa vontade. Sabe, esse Deus invisível que anda no ventre de cada um precisa ser crucificado, vencido, destruído. E isso só é possível pela revelação de Jesus Cristo. Quando nós vemos a beleza dele, que vergonha. Quando nós vemos o andar dele, que vergonha. Quando nós vemos a vontade dele, que vergonha. Então esse é o objetivo, sabe? O texto aqui vai dizer assim, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas.
No original, a palavra que foi traduzida, por exemplo, ela está bem diferente, sabe? Dos termos que nós encontramos em outros lugares, que é traduzido exemplo. Então, eu faço questão de dizer para vocês que a palavra que foi traduzida aqui, por exemplo, é hipógramos, ou hiprógrafos, não, é hipógrafos, que a tradução dessa palavra seria a seguinte: uma cópia escrita de todos os detalhes. Ou seja, Cristo, ele simplesmente, ele viveu a vida humana como ela deveria ser vivida, perfeitamente como ela deveria ser vivida, e deixou para nós tudo anotado. Todos os detalhes necessários estão anotados. O que não está anotado é porque não era necessário, né? Então, às vezes a gente fica perguntando assim, né? Por que tem tantos anos da vida do Senhor que não aparece escrito em lugar nenhum? Porque não era necessário. Agora, aquilo que era necessário, cada detalhe está escrito. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar essas coisas que está escrito sobre Jesus, com essa finalidade, tá? Voltar o nosso coração e os nossos olhos para Ele mesmo, conhecer o Senhor, reconhecer as pisadas dele, porque a gente precisa seguir elas, sabe? O João, ele vai escrever, deixa eu ver se eu lembro aqui onde está escrito, na Epístola de João, no capítulo, isso aí, 2,6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Esse é o objetivo da gente conhecer a vida do Senhor, ser capturado por ela, para que diante da circunstância nós tenhamos isso na memória, sabe? Que o Senhor já fez o caminho. E o que a gente precisa fazer é o quê? Seguir as suas pisadas. Então, para cada situação, para cada decisão, para cada sofrimento, para cada sentimento, para cada situação da vida, nós temos na vida de Jesus o modelo, o caminho, o modus operantes. Então, eu gostaria de fazer isso com os irmãos esses dias. Antes da gente entrar no primeiro texto, eu quero ainda ler mais um para a gente colocar como pano de fundo, que é um testemunho de um irmão. Está lá em Gálatas capítulo 2. Sabe, ainda que nós temos aqui um testemunho maravilhoso de um irmão, eu penso que o testemunho desse irmão, ele deveria ser o nosso padrão, ou pelo menos o nosso alvo. Eu falo assim, eu preciso viver a vida cristã. Eu preciso viver de um jeito que agrada a Deus. E eu tenho aí que aprender como fazer isso. O que eu vou fazer? Então, Paulo é um irmão que ele vai nos ensinar qual é o caminho para que a vida de Cristo se torne verdadeiramente o nosso caminho, o nosso viver. Como que Deus pode ter em nós uma vida que agrada a Ele. Então, Paulo, ele falando da experiência dele, ele vai dizer assim, Gálatas 2, versículos 19 e 20. Olha só as palavras do nosso amado irmão. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Olha só o que ele está dizendo para nós aqui. Que a fim de viver para Deus, uma morte para a lei teve que acontecer dentro dele. Porque eu posso dizer assim que na experiência religiosa de Paulo, o eu e a lei eram parceiros. Então ele procurava fazer tudo o que estava certinho lá na lei, não com a intenção propriamente de viver para Deus, mas de viver para ele mesmo, de se satisfazer no fato de que ele era um homem diferenciado. E nós corremos esse risco também, sabe? De viver baseado em mandamento, regra e doutrina, não pensando em agradar a Deus, mas buscando as promessas da lei. Porque as promessas da lei são muito boas para nós. Olha só o que a lei vai dizer para você. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, é com promessa, para que te vá bem, viva longos dias, para que prospere sobre a terra. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada, não tem nada de errado. É a lei e a promessa. Ou seja, se você faz isso, você tem aquilo.
Então, nós corremos o risco de viver a vida cristã toda nessa base, sabe? Eu vou ser um dizimista fiel, porque se eu der 10%, meu celeiro vai transbordar. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, é a lei. A lei, ela é cheia de promessas, né? Então, quando você anda segundo a lei, você vai ter o louvor de todos. Todos vão te louvar, né? Você vai ser uma pessoa irrepreensível diante dos homens pela lei. E o que isso vai fazer com o teu eu? Eu não sou como aquele pecador, né? Agora, o evangelho, ele é algo maior. Aliás, ele é infinitamente maior do que a lei. Porque se você for viver essa vida, sabe, de agradar a lei, vai chegar um momento que você vai ter que catar algumas regras e colocar debaixo do tapete. Não tem esse que não vai chegar um momento que você vai ter que falar assim, essa lei aqui não é para mim não, esconde ela aqui. Porque a lei, ela cobre tudo. Por exemplo, a mesma lei que diz não matarás, ela diz assim, não cobiçarás. Agora, matar é uma ação externa, né? Agora, cobiçar é uma coisa que ninguém precisa ficar sabendo, né? Então, nós temos essa tendência natural, né, de cobiçar. Nós temos essa tendência natural de falar que a grama mais verde é a que está no quintal do vizinho. Nós temos a tendência natural de achar que a vida daquele outro é melhor que a nossa, né? Principalmente quando a gente é adolescente, né? A gente tem esses problemas. A gente fala assim, se eu fosse fulano, filho de cicrano, vivesse na casa de Beltrano, eu era mais feliz, né? Isso aí é cobiçar, ou seja, não tem como um homem andar segundo a lei e ele se tornar irrepreensível diante de Deus. Não tem. Mas tem uma coisa, ele pega alguns mandamentos da lei e absolve como vida de prática dele e se torna um euzão, um gigante no meio dos outros, que é capaz de chegar na sinagoga e orar assim, Deus, eu não sou como os demais homens. É isso aí. Então o Paulo era um desses, tá? O Paulo, ele fala assim, que quanto à lei ele era irrepreensível. Ele era um desses. Agora que esse homem recebeu Jesus, que ele conheceu o Jesus que nos está disponível nas Escrituras, e que ele começou a andar segundo as pisadas de Jesus, ele vai chegar a essa conclusão, ele vai dizer assim, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Sabe, irmãos, ele não está queimando a lei, ele está dizendo que ele não vive mais para ele mesmo, ele está dizendo que agora ele vive para agradar a Deus. Agora, eu vou falar para vocês um assunto de quebra de lei aqui, assim, que aos nossos olhos parece quebra de lei, mas não é, tá? Quando o Senhor, hoje nós estamos no café ali, nós estávamos falando das mulheres, Maria Madalena, pecadora, né? E nós temos lá em no Evangelho de João, no capítulo 8, o encontro, nós vamos estudar isso aqui, com detalhes, estudando aquele de Jesus, mas eu só vou resumir para vocês. Nós temos lá o encontro do Senhor com uma mulher apanhada em flagrante adultério. E o Senhor, né, ele fala para aqueles homens que estão lá com a lei na mão lá, pedra nela, né? Joga pedra nela, porque a lei diz. Então o Senhor, primeiro, ele dá uma expandida no negócio, né? O Senhor fala assim, beleza, o que a lei diz? Vamos dar uma olhadinha o que a lei diz? Segundo os estudiosos, é claro que os estudiosos falam muitas coisas, que não dá para a gente dizer mas segundo os estudiosos, porque o Senhor, ele dá uma palavra para eles e começa a escrever no chão. Alguns irmãos acreditam que o Senhor estava escrevendo no chão aquelas palavras que estavam na lei com respeito à mulher apanhada em flagrante adultério. Porque a lei, ela dizia lá, né, que quando forem apanhados em flagrante de adultério, homens deveriam ser arrastados para fora da cidade e apedrejados. Agora só estava a mulher. Então, segundo alguns estudiosos, o Senhor estava escrevendo lá esse detalhe da lei. Cadê o homem? Cadê o homem do adultério? Vai que era filho do pastor, né? Não podia estar lá de jeito nenhum, né? Então, escreveu. Agora, alguns estudiosos dizem que o Senhor estava escrevendo lá aquelas palavras que o dedo de Deus escreveu naquela parede lá, quando o filho de Nabucodonosor trouxe aqueles utensílios do templo lá e fez uma brincadeira. Porque aquelas palavras lá, mene, tekel, ufarzim, significa pesado foste na balança e achado em falta. Por quê? Porque foi exatamente isso que o Senhor fez com aqueles juízes. O Senhor pegou eles e colocou numa balança. A justa balança da lei.
se alguém não tem pecado, execute a lei. Porque foi para isso que a lei nos foi dada. A lei, ela nos foi dada com essa finalidade, da gente olhar para a gente, não é para os outros. Olhar para a gente e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que gosta de levar vantagem em tudo. Tem misericórdia de mim, que eu vivo num mundo agressivo, onde o maior come o menor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu habito no meio de um povo que, se eu não usar das minhas faculdades naturais, da carne para me defender, eu sou devorado todo dia. Então, dessa forma, eu tenho transgredido o teu mandamento. Era essa a finalidade da lei. Mas o homem não viu isso, Paulo viu. Então ele disse assim, ó: eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, naquele caso lá, o que o Senhor Jesus fez com aquela mulher? Depois que todos aqueles homens foram embora, Jesus estava lá, justo, santo, perfeito, nunca transgrediu mandamento nenhum. Sabe o que Jesus poderia fazer com aquela mulher? Ou com qualquer um de nós? Ele poderia catar todas aquelas pedras que aqueles homens jogaram lá e jogar uma por uma naquela mulher, uma por uma, e fazer dela um montão de pedras, como aconteceu lá com a mulher de Ló. E ele continuaria sendo santo, justo e bom, tranquilamente. Mas o que ele fez? O que é que atrai o nosso coração para Deus? O que é que nos deixa cheio de esperança quando nós lemos lá João 8 e vemos o Senhor tratando com aquela pecadora? É o Senhor olhar para ela e dizer assim, ó: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Por quê? Porque é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Sabe? Agora, lembra-se que não somos só nós que precisamos. Aquelas pessoas que estão pecando contra nós também estão precisando disso, né? Porque uma grande hipocrisia que nos leva para longe da vida do Senhor é a gente cantar, regozijar e bailar ao ouvir do Senhor essa palavra: eu também não te condeno, vai, não peques mais. E aí a gente sair da reunião e encontrar um agressor no trânsito e falar assim, ó: você tem que ser apedrejado. Você tem que ser apedrejado. Você tem que ser apedrejado. Maldito, pecador, imundo. E a gente acaba fazendo isso, porque a gente não aprende a lição de que Jesus precisa ser conhecido agora através das nossas vidas. O primeiro texto que foi lido aqui hoje diz que todos nós somos um só corpo em Cristo. Ou seja, Jesus não vai aparecer num corpo especial para aquele nosso inimigo. Ele vai aparecer em nós. Entende isso? Ele não vai aparecer num facho de luz para o nosso adversário. Ele vai aparecer em nós. Então, quando nós encontrarmos o nosso inimigo, nós temos a lei para jogar na cara dele e falar assim, ó: está escrito. Mas nós temos também algo muito maior do que a lei. Nós temos a morte para a lei, a fim de viver para Deus. Consegue compreender a dimensão disso? Eu morri para a lei a fim de viver para Deus? Então isso, Paulo, ele começa a falar do testemunho dele assim, ó: porque eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. O que significa isso? Significa que agora ele tem no coração dele algo maior do que a lei para apresentar aos outros. Ele apresenta os seus membros para que Cristo viva por meio dele. Então ele continua falando dele mesmo. Ele continua assim, ó: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim.
O que nós vemos aqui são palavras de alguém conquistado totalmente pelo Senhor. Alguém capturado completamente pelo amor. Alguém que conheceu um Jesus, que vale a pena não viver mais, para que aquela vida seja conhecido dos principados e potestades. Sabe que os principados e potestades, eles olham aqui para a terra e eles rodeiam a terra todos os dias. E eles dizem assim, ó: o homem caído continua caído, até que eles veem alguém que não vive mais. Então, quando eles encontram alguém que não vive mais, eles falam assim, ó: tem um lugar onde há um testemunho de que Jesus está vivendo. É isso aí. Tem um lugar na terra que tem um testemunho de que Jesus está vivendo. Sabe por que tem esse lugar na terra? Porque lá tem um homem que não vive mais. Tem um homem que foi capturado pelo amor e que decidiu não mais viver por ele mesmo. Decidiu não mais fazer uso dos seus recursos, mas de viver seguindo as pisadas do Nazareno. Mais de 2000 anos se passaram. E você vai percorrer a terra e você ainda encontra homens e mulheres que não vivem mais para si mesmo. É isso. Isso é a vontade de Deus. Isso agrada a Deus. Você imagina quanto que agradou o coração de Deus quando ele pôde fazer aquela reunião com aqueles seres celestiais, lá que nós encontramos no livro de Jó, e ele chama Satanás e fala assim: e aí, você viu lá? Será que o Senhor pode falar isso de nós hoje, lá para Satanás? Falar assim: ó, você viu lá meu servo Pedro? Como que ele não vive mais? Como que o pecado não domina mais ele? Você viu lá o Michael? Você está vendo lá em Londrina, tem um servo lá, você viu como é que ele anda lá? Como ele lida com os funcionários, com o negócio, com a família? Tem visto? Então eu imagino, irmãos, quanto que isso agrada o coração de Deus. Ele poder olhar para o seu rebanho, para o seu povo e dizer assim: olha, mais um que não vive mais para si mesmo. Nós vamos estudar a vida de Jesus. Quero deixar uma tarefa para vocês, que na próxima vez que eu voltar aqui, se o Senhor permitir, nós vamos falar da encarnação. Então nós vamos pegar lá Filipenses 2, do versículo 5 até o 11. Vai ser o texto que nós vamos estudar. E nós vamos lá para Mateus e Lucas, ver como foi que o Senhor deixou aquela posição gloriosa que ele ocupava na eternidade e veio para o nosso meio, para que ele fosse o representante dos céus na terra e também para que nós conhecêssemos quem é o Pai. Amém? Vamos terminar aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa porção. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu ensino. Não deixa, Senhor, que a gente perca de vista que a tua vontade é Jesus. Não deixa a gente perder isso de vista. Que o teu alvo é Jesus. Que um homem já correu a carreira. E que tudo que nós precisamos é ser revestido dele para corrermos também. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a cruz como a nossa melhor amiga. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer o Espírito Santo como aquele que faz real em nós tudo o que Cristo é. Ajuda-nos, Senhor, a negarmos a nós mesmos e amarmos a tua vontade. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.